Olá a todos, aqui estamos mais uma vez para uma aula de português língua não materna de nível intermédio. Se bem te lembras, na aula passada eu lancei-te um desafio um pouco difícil, ou mais difícil do que os outros desafios. E neste desafio eu propunha-te escrever um e-mail, lembras-te? Portanto, eu apresentei-te um e-mail que uma menina, uma Joana, enviou para uma editora por causa de um problema que teve com um livro que comprou. Portanto, o livro tinha um problema e ela enviou um e-mail à editora. E esse livro que ela tinha comprado inicialmente era para oferecer a uma prima que faria anos no dia a seguir. Entretanto, ela decide enviar um e-mail à tia a explicar que tinha tido um problema com o livro, portanto não poderia oferecer o presente à prima. E aquilo que eu te propunha fazer era realmente escreveres este e-mail à tia, portanto à tia da Joana. Eu não tenho aqui os teus e-mails ainda, não tenho aqui o teu trabalho ainda, mas fiz uma simulação daquilo que seria mais ou menos o teu trabalho. E tu sabes que este tipo de tarefa, de escrita, obriga a que tenhas algum conhecimento de ortografia, de gramática e de vocabulário. Portanto, estas três áreas são muito importantes para quando nós escrevemos um texto, seja ele um e-mail ou seja ele outro texto qualquer. Este e-mail, ao contrário do outro inicial que eu tinha apresentado, aquele que tu vais escrever, é um e-mail informal, certo? Portanto, se vou escrever um e-mail à minha tia, é um e-mail informal porque é da minha família. Então eu vou-te apresentar aqui um e-mail que não é o e-mail, provavelmente tu escreveste, mas que foi o e-mail que eu escreveria se fosse eu enviar o e-mail à minha tia, ok? Vamos lá então. Olá, tia Lúcia. Está tudo bem? Amanhã vou aí aparecer sem a prenda da Claudinha. Fui comprar um livro à livraria aqui de Palmela. O livro era muito engraçado, mas não reparei que trazia 3 páginas em branco. Agora já mandei para lá um e-mail a pedir que me enviassem outro exemplar. Mas, claro, vai demorar alguns dias. Espero que a Claudinha não fique muito zangada comigo. Beijinhos, Joana. Bom, temos aqui todas as características de um e-mail informal, não é? Olá, tia Lúcia. Portanto, é uma forma informal de eu me dirigir à minha tia. Está tudo bem? Esta pergunta não é obrigatória, mas pronto, é uma forma simpática de nós nos dirigirmos à nossa tia, perguntar se está tudo bem com ela. Depois, no terceiro parágrafo, explicamos aquilo que aconteceu, damos aqui a notícia daquilo que nos aconteceu em relação ao livro, o livro tinha aquele problema. E depois, no fim, espero que a Claudinha não fique muito zangada comigo, é outra forma simpática de se desculpar sobre aquilo que aconteceu. E depois a despedida. Beijinhos, Joana. A Joana só escreve o primeiro nome, porque tu lembras que no e-mail informal não é necessário escrever o primeiro e último nome, ao contrário dos e-mails formais. Certo? Portanto, obviamente, e como eu disse há pouco, este e-mail pode não ser exatamente igual ao teu, mas pelo menos a forma como tu te diriges à tua tia e a forma como te despedes dela, em princípio vai ser igual ou semelhante. Há outras formas de o fazer, mas pode ser igual ou semelhante. Pelo menos semelhante, ela tem que ser. Entretanto, aquilo que eu te disse quando introduzi aqui este desafio foi que quando nós escrevemos um e-mail ou um texto qualquer, nós temos de ter em consideração 3 aspectos: a ortografia, a gramática e o vocabulário. Portanto, são 3 aspectos importantes quando nós escrevemos um texto. E a aula de hoje é sobre ortografia. Não sei se sabes, mas há alguns erros mais comuns que os alunos cometem normalmente. São 2, digamos assim. Há 2 erros que são muito comuns os alunos cometerem. E não são só os alunos de português língua não materna, infelizmente, são erros que também são comuns ou recorrentes nos alunos de português língua materna. E para te apresentar um desses erros mais comuns, eu vou-te mostrar, não sei se te lembras, mas na aula passada havia um dos e-mails que nós trabalhámos, portanto era um exercício que nós estávamos a fazer. Nós tínhamos um e-mail era um e-mail formal de reclamação. Era uma senhora que estava num hotel, teve alguns problemas e escreveu um e-mail de reclamação para as pessoas do hotel, para o serviço do hotel, a explicar o que lhe tinha acontecido. Eu vou-te mostrar este e-mail. Mas há aqui, uma das partes do e-mail tem ali 3 opções de escrita de umas palavras. Porquê? Porque este é um dos erros mais comuns dos alunos, os que os alunos cometem, e eu quero que tu, numa primeira leitura, tentes identificar qual seria a opção correta, ok? Então eu vou ler o texto não é novo, tu até te podes lembrar da forma correta de escrever aquelas palavrinhas, mas eu vou lê-lo todo na mesma contigo. Excelentíssimos senhores do Conselho de Administração do Hotel Paraíso do Sol.
Serve o presente e-mail para apresentar queixa contra o serviço do hotel que administram. Ontem, eu e o meu marido íamos a descer as escadas do hotel e, como não foi colocado qualquer aviso de que o chão tinha sido lavado e estava escorregadio, eu acabei por cair das escadas. Como os elevadores também não estão a funcionar, pedimos um quarto abaixo do segundo andar. Contudo, o nosso pedido não foi atendido e estamos, naturalmente, muito incomodados com esta atitude. Para além disto, o empregado do balcão das informações e os demais colegas não nos dão nenhuma resposta aos nossos pedidos e ainda nos olham com desprezo. Não podemos tolerar que continuem sem fazer nada acerca de todos estes episódios infelizes. Há cerca de ou cerca de 3 anos que vimos para este hotel. Este ano somos já há cerca de ou cerca de 8 clientes insatisfeitos com os vossos serviços. Exigimos uma resposta rápida a esta reclamação para não termos de tomar outras medidas. Cordiais cumprimentos. Ficou aqui cortado, mas era Francisca, não me lembro do apelido, desculpem, mas ficou aqui cortado. Mas a senhora assinava, Francisca, não me lembro, Silva talvez, vamos chamar Francisca Silva. Eu não sei se tu consegues distinguir aí em casa, mas há ali, no segundo e no terceiro parágrafo, há ali 3 opções de escolha. Há azul, eu não sei se faz muita diferença entre o preto e o azul, mas está azul, há cerca de com H, há cerca de sem H e só uma palavra, e cerca de. E no terceiro parágrafo exatamente a mesma coisa, na primeira linha e na segunda linha. Se tu leres, e eu vou-te só mostrar os parágrafos, se tu leres estes 2 parágrafos, qual seria a opção que tu escolhias? Não podemos tolerar que continuem sem fazer nada. Qual seria a opção correta? A primeira, com H, a segunda, só uma palavra sem H, ou a terceira? Cerca de. Sem fazer nada, todos estes episódios infelizes. E a opção correta é acerca de sem H. Entretanto, há aqui um problema que não é grave e eu dou respostas logo todas. No segundo caso, há cerca de 3 anos, portanto, este há cerca de A com H. E, por fim, este ano somos já cerca de 8 clientes insatisfeitos com os vossos serviços. Não sei se é claro para ti quando é que nós usamos cada uma destas 3 opções. De toda a forma, eu vou-te explicar, obviamente, para ser um pouco mais claro. Portanto, nós usamos acerca de, este A, cerca de com H, com expressões de tempo, minutos, horas, dias, meses, anos, etc. Por exemplo, o concerto começou há cerca de 10 minutos. Acerca de, uma única palavra, é sinónimo de sobre. A professora hoje falou-nos acerca de um compositor russo. A professora hoje falou-nos sobre um compositor russo. Cerca de usa-se com referência à quantidade. Os bilhetes para o concerto custam cerca de 20 euros. Eu vou voltar atrás aqui no exercício anterior para nós percebermos aquilo que eu disse. Não podemos tolerar que continuem sem fazer nada acerca de todos estes episódios infelizes. Portanto, sobre estes episódios infelizes. Há cerca de 3 anos, aquilo que eu disse há pouco é que há cerca usa-se com expressões de tempo, e aqui temos 3 anos, portanto leva ali o H, não esquecer, e por fim, somos cerca de 8 clientes insatisfeitos com os vossos serviços. Portanto, temos aqui a quantidade, que são os 8 clientes insatisfeitos, portanto é só a expressão cerca de. Eu não sei se tu achas que isto é muito difícil, mas eu acredito que se tu leres isto aqui mais uma vez, seja mais fácil depois, quando tiveres que optar por uma das opções, que consigas escrever corretamente. Portanto, há cerca de, usa-se com expressões de tempo, minutos, horas, dias, meses, anos, entre outros. Há cerca de uma palavra e uma preposição, é sinónimo de sobre, e cerca de referência a quantidade. E este é um dos erros mais comuns que os alunos cometem quando escrevem. Mas há outro, e está ali relacionado com o primeiro, e está ali relacionado com o acerca de com H. E porquê? Porque tu sabes muito provavelmente, tu sabes que nós temos A e A. A e A é igual, não há qualquer diferença entre um e outro na pronúncia, portanto é exatamente igual a A.
Além de termos a diferença de termos de usar um H, aqui no primeiro caso, nós temos acentos diferentes. Um para a frente e outro para trás. Portanto, acento agudo, acento grave. Ok? Portanto, aqui temos um acento agudo. E aqui temos um acento grave. Portanto, eles distinguem-se, apesar de na pronúncia não se distinguirem um do outro, eles distinguem-se aqui porque um deles leva H e depois tem os acentos para posições opostas. Um para a frente e outro para trás. Portanto, é o acento agudo que é para a frente, o acento grave que é para trás. E, à semelhança daquilo que mostrei anteriormente sobre aquelas três expressões, este é outro dos erros mais comuns que os alunos cometem na escola. Portanto, não saber distinguir quando é que se usa o A com H ou o A sem H. Eu vou fazer um exercício contigo sobre isto, sem antes de explicar quando é que se usa um e outro, mas vou-te dar aqui uma dica. E a dica que eu te vou dar é, quando nós temos este A, lembra-te que ele pode ser substituído pelo verbo existir. Portanto, eu vou só aqui... Não vou? Vou. Estava aqui mal escrito o X. Portanto, esta é a primeira dica que eu te dou. Aqui o A com H pode ser substituído por existir. E não te digo mais nada até fazermos o exercício, ok? Então, olha, passei para a frente e esqueci deste exercício. Não tem problema. No final eu faço contigo. Se for o caso, vamos antes passar para este exercício. Não é grave. Vamos lá então. Um concerto sem bilhetes. Excelentíssimo senhor diretor do Teatro Mundo Novo. Já vários dias que tenho tentado entrar em contacto telefónico convosco, mas sem sucesso. Relativamente ao concerto para piano número 2 de Rachmaninov, previsto para o próximo sábado às 21h30, informo que procedi compra dos respectivos bilhetes na vossa plataforma online, tendo verificado depois que não há aí nenhuma informação sobre como descarregar os bilhetes para depois imprimir em papel. Então, vamos lá. Este e-mail, isto é um e-mail formal, como podes ver aqui pela introdução do e-mail, continua, ok? Mas eu quero fazer contigo já esta primeira parte. Então, qual é o A que tu aqui escreves? Portanto, é sempre A. Já há vários dias que tenho tentado entrar em contacto telefónico convosco. Seria com ou sem H, este A? Achas que aqui podemos trocar o A com H por existir? E podemos. Já há ou existem vários dias que tenho tentado entrar em contacto telefónico convosco, mas sem sucesso. Relativamente ao concerto para piano número 2 de Rachmaninov, previsto para o próximo sábado às 21h30, informo que procedi à compra dos respectivos bilhetes na vossa plataforma online. Este A será com ou sem H? Tenta lá fazer primeiro sem a minha ajuda. É sem H, aqui não é possível trocar o A por existir. Informo que procedi à compra dos respectivos bilhetes na vossa plataforma online, tendo verificado depois que não há aí nenhuma informação sobre como descarregar os bilhetes para depois imprimir em papel. Neste último espacinho em branco que nós aqui temos é fácil, porque se substituímos por existir, percebemos que aqui leva um H. Tendo verificado depois que não há aí nenhuma informação, não existe aí nenhuma informação. Em e-mail anterior que enviei à organização do espetáculo, foi-me dito que me dirigisse à bilheteira. Ora, se há uma plataforma online para a compra dos bilhetes, é justamente para evitar que as pessoas tenham de se deslocar à cidade para comprar antecipadamente os bilhetes. Por este motivo, informo que vou apresentar a queixa à Inspeção-Geral das Atividades Culturais, expondo toda esta situação. Cumprimentos, Albina Prazer dos Santos. Estão a ver aqui no final, ela despede-se com cumprimentos e depois temos o primeiro e o último nome, e temos ali um segundo apelido, os prazeres, mas não era necessário escrever os dois apelidos. Mas aqui o foco não é de saber, não é saber se isto é um e-mail formal ou informal, estou só a dar aqui informação extra, mas sim vermos qual é o A que temos que escrever. Portanto, em e-mail anterior que enviei à organização, qual é o A que tu achas que eu aqui escreveria? Com ou sem H?
é sem H. Aqui em V, à organização do espetáculo, foi-me dito que me dirigisse à bilheteira. Tu aqui consegues substituir o A com H, o A com H por existir ou não? Não é possível. Foi-me dito que me dirigisse à bilheteira. Ora, se há uma plataforma para a compra dos bilhetes, é justamente para evitar que as pessoas tenham de se deslocar à cidade para comprar antecipadamente os bilhetes. Então, ora, se há uma plataforma, se existe uma plataforma online para a compra de bilhetes, é justamente para evitar que as pessoas se tenham de se deslocar à cidade. Se deslocar, existir cidade? Eu acho que não, portanto, sem H. Por este motivo, informo que vou apresentar a queixa à Inspeção-Geral das Atividades Culturais, expondo toda esta situação. Então, aqui podemos substituir o A por o verbo existir? Eu acho que não, tenho a certeza, na verdade, portanto, A sem H. Eu acredito que com esta dica tu vais ter muito menos dificuldades quando escreveres um e-mail ou um texto qualquer. E quando te deparares com este A, vais conseguir perceber se ele leva efetivamente H ou não. Portanto, ficamos aqui com esta nota, mas depois disto também tenho que te dizer, ou tenho que te explicar, como é que, ou porque é que há um A sem H, não é? Portanto, este A aqui, que eu escrevi no quadro sem H. E vou-te mostrar algumas frases em que alguns verbos pedem este A. Queres ver? O João pediu a uma amiga dele que o ajudasse no TPC. Nunca mintas a quem te quer bem. Não dês o meu número de telefone a ninguém. Aqui não há nenhum A. Eu sei que não há aqui nenhum A, portanto, não me digas, Sara, estás a falar de uma coisa que não existe ali. Eu sei que ali não há nenhum A, há um A só. Mas quais são os verbos que nós aqui temos? É isso que eu quero que tu percebas. Quais são os verbos que nós aqui temos? Pediu, mintas e dês. E o que é que estes verbos, qual é a característica destes verbos que depois te podem levar a colocares um A sem H? É que se tu reparares, todos estes verbos são seguidos de A. Portanto, pediu a uma amiga, nunca mintas a quem te quer bem, não dês o meu número de telefone a ninguém, não dês a ninguém o meu número de telefone. Eu podia ter alterado a ordem da frase, continuava com o mesmo sentido, obviamente, mas optei por fazer assim, para tu perceberes que pode haver ali alguma informação no meio entre o verbo e o a. Mas o que é que acontece? Imagina agora que nós temos a primeira frase, o João pediu a uma amiga dele que o ajudasse no TPC. Temos ali a frase, temos o verbo e a preposição a, mas eu agora vou dizer exatamente qual é a amiga, portanto eu vou referir qual é a amiga que o vai ajudar a fazer o TPC. O João pediu à Filipa que o ajudasse no TPC. Estão a ver, a partir do momento em que eu referi o nome da menina, a Filipa, a amiga no caso, eu já ali coloquei um A com acento, com o acento ao contrário. Então, eu vou apagar isto que aqui está no quadro, não esquecendo que temos este A versus este A, portanto, com e sem H. Mas o que eu aqui tenho o João pediu a, e não vou escrever a frase completa, e tenho o João pediu à Filipa. O que é que acontece aqui? Este verbo, à semelhança de outros tantos, precisa aqui desta preposição, a preposição a. Há outros, como tu viste nos exemplos anteriores, nós temos pedir a, mentir a, dar a, ir a, escrever a. Mais exemplos. Por exemplo... Agora tive uma branca, não me estou a lembrar de mais exemplos, mas há muitos verbos em que é obrigatório aqui o uso deste a. Portanto, escrever a, ir a, portanto, ficas com estes três, mais dois. Ir e escrever. Portanto, pediu a, mentiu a, deu a, escreveu a ou ir a, foi a. E
se este verbo precisa, nestes casos aqui, desta preposição a. Mas quando eu depois faço aqui a referência à pessoa, eu também preciso de um a, porque é a Filipa, a Sara, a Joana, a Maria. Portanto, eu preciso do a. O que é que acontece? Ele pediu a mais a Filipa que o ajudasse. Eu sei que ali tem 2 as, mas eu não digo isto. O João pediu a Filipa que o ajudasse. Parece que tenho um problema quando estou a falar. Pediu a. O que é que acontece? Quando nós temos estes 2 as seguidos, eles transformam-se num a. Portanto, o verbo precisa de a. O nome é antecedido do artigo a. Quando nós juntamos os 2 as, portanto, pediu a mais a Filipa, estes 2 as juntam-se e fica um a. É por isso que ele existe, este a existe. Porque há aqui uma contração entre uma preposição e um artigo. Uma preposição a e o artigo a. O artigo feminino, neste caso, e singular, a. Também tu deves saber, por exemplo, se fosse ali, se eu dissesse que o João pediu a um amigo e não a uma amiga, eu não ia ter a, obviamente ia ter a u, porque o artigo que antecede o João, por exemplo, o Miguel, para não repetir o nome, o artigo que antecede o Miguel é o artigo masculino singular, portanto seria o, e neste caso seria o João pediu ao Miguel que o ajudasse. Mas aqui esta não é a questão que aqui estamos a falar. Aqui a questão é a diferença entre o a com h e o a CH. Tu achas que assim já é fácil de perceber e distinguir? E quando eu te pedir para escreveres alguma coisa, vais saber quando escreves um e quando escreves o outro? Eu quero acreditar que sim, porque a explicação que eu dei é mais ou menos fácil de perceber. Não te esqueças, e eu não referi aqui, não te esqueças que nós temos a e temos a. Este a é do verbo haver, ok? Portanto, isto aqui é um verbo. E aqui não, é uma contração entre uma preposição e um artigo. A mais a que fica a. Portanto, eles distinguem-se. Uma forma fácil de tu perceberes quando é que utilizas um e quando é que utilizas outro é quando podemos substituir este a por existir. Portanto, se nós pudermos trocar este a pelo verbo existir, é sinal que ele tem h. Portanto, ficam aqui estas dicas para que tu percebas quando é que usas um e quando é que usas o outro. Mas eu vou fazer aqui uma frase para tu comigo, aí em casa, tentar saber qual é o a que tu vais usar. Eu não tenho ali no computador, mas escrevo aqui uma frase que para tu pensares comigo qual seria o a que devemos usar. Por exemplo, estou escrevendo a verde. Há greve de transportes. É o A, eu posso pronunciá-lo porque tu percebes, mas agora qual é o A que eu ali coloco? É um A com ou sem H? Há greve de transportes. Desculpa, eu tenho a mania de escrever tudo com letra grande. Há greve de transportes. Tu podes substituir este A por existe? Podes, claro que podes. Portanto, tu colocarias isto. Há greve de transportes. Leva um A com H, portanto, do verbo haver, sinónimo de existir. Outra frase, vou tentar complicar. Não queria escrever vermelho. Perguntei à Maria se há leite no frigorífico.
Portanto, tenho aqui dois espaços. Tenho que usar A, vou usar um e outro, ok? E o que é que tu me digas é qual deles é que eu vou usar em qual dos espaços. Perguntei à Maria se há leite no frigorífico. Se eu te perguntar isto, qual é que tu achas que é o A que tu usas em cada espaço? Então, perguntei à Maria. Nós aqui temos Maria. Portanto, temos o verbo perguntar a, temos a Maria, à Maria. Se existe leite no frigorífico, se há leite no frigorífico com H. Vês? Não é assim tão difícil de perceber. Atenção ao acento, um para cada lado. Um para a direita e outro para a esquerda. Achas que com este exemplo do lá chego, tu consegues a partir de agora não cometer este erro? É muito importante que não o cometas. É talvez um dos erros mais comuns que os portugueses dão. Eu disse que os teus colegas de portugueses, aliás, podem cometer este erro, mas é um erro muito comum. É um erro muito comum dos portugueses no geral, ok? Portanto, eu própria volto e meia, lá vai um erro, é normal, mas há esta regra e é fácil de distinguir quando é que usamos um e quando é que usamos o outro. E o desafio que eu te vou lançar para casa, ainda não acabámos a aula, mas eu quero retomar aquele exercício que eu não fiz há pouco, porque passei à frente, e há aqui muito acelerado e acabei por passar à frente. O desafio que eu te vou pedir para casa é que me faças uma frase em que utilizes cada um dos As. Não quero uma frase igual à minha, também não quero assim exatamente uma parecida, quero que tenhas imaginação e que faças uma diferente, ok? Portanto, o desafio é escrever uma frase em que utilizes os dois As. E agora sim vou voltar atrás, tenho que voltar aqui muito, porque havia um exercício que eu não tinha feito contigo, era do acerca, era este. Então, vamos lá. Lembras-te o que é que eu disse sobre cada um dos acerca? Acerca de, com H, é uma expressão de tempo. Acerca de, sem H e só uma palavra, é sobre. Cerca de, referência a quantidade. O Eusébio morreu de 6 anos. Portanto, falamos aqui de tempo, não é 6 anos. Há cerca de 6 anos. Provavelmente sabes quem é o Eusébio, está ali na fotografia. É um jogador muito querido dos portugueses, ele é moçambicano. Ou era moçambicano, mas pronto, é um jogador de futebol que jogava em Portugal. A biblioteca do meu avô tem de 1.500 livros. Tem cerca de 1.500 livros. Estamos a falar aqui uma referência a uma quantidade. O congresso foi da prevenção das doenças respiratórias. Foi sobre a prevenção das doenças respiratórias. Portanto, foi acerca da prevenção das doenças respiratórias. De metade dos passageiros chegou atrasada. Portanto, acerca de ou cerca de. É cerca de metade dos passageiros chegou atrasada. Não gosto nada que fales assim acerca do meu primo. Eu já disse que é acerca, agora é com ou sem H? Sobre o meu primo, acerca do meu primo. A família mudou-se para o prédio de 2 meses. 2 meses, uma referência a um tempo, portanto, acerca com H. As lojas estão com grandes descontos, os saldos começaram há cerca de 2 semanas. 2 semanas, também temos aqui uma referência de tempo, portanto, A com H. Desculpem, A com H nada. Há cerca de 2 palavras, o verbo haver. A Sandra gostava muito de ler romances de vampiros. Portanto, é sobre vampiros. Acerca de vampiros. Portanto, eu tinha passado este exercício, fica já aqui com ele feito. Para também sedimentarmos aquilo que eu estive a falar. Portanto, falámos sobre 2 coisas, os erros mais comuns que os alunos cometem, portanto, é do acerca de, portanto, com e sem H, e cerca de é um dos erros, e o outro erro mais comum, e talvez mais comum ainda do que este, é o A com e sem H, ok? Portanto, quero que a partir de agora te lembres sempre como é que deves escrever, tanto quando utilizas esta forma que está aqui neste quadro grande, como aquela que está naquele quadro mais pequeno, com e sem H. E aqui neste textinho eu falava aqui de um concerto de piano número 2 deste compositor, e vou passar-te aqui nos últimos segundos, vou-te só passar o áudio. Até à próxima aula, fica bem.
Eu queria passar o áudio, mas acho que não vou conseguir. Olha, ficas com esta ideia só, procuras no Google. Até à próxima.